A minha cerca elétrica até funciona no período das águas, mas quando entra seca, o gado simplesmente não respeita. Mateus, a minha cerca elétrica não está com choque forte, o que pode ser? Já troquei de eletrificador várias vezes, já revisei toda a minha cerca e mesmo assim o choque não está bom. Pode ser o aterramento? Se alguma dessas dúvidas já passou pela sua cabeça, a resposta está nesse vídeo. Hoje eu vou te mostrar por que 90% dos problemas em cerca elétrica acontecem por causa do aterramento e como resolver isso de uma vez por todas. Olá, eu sou o Matheus Simões e aqui no canal da Pensitec você aprende como fazer uma cerca elétrica que funcione de verdade e sem complicação. E sem mais enrolação, vamos logo aprender tudo sobre o aterramento. Antes de mais nada, para a gente começar a falar do aterramento, nós precisamos entender como que funciona uma cerca elétrica. Senão, de nada vai adiantar eu te dizer que o aterramento é um conjunto de hastes metálicas com a finalidade de proporcionar uma conexão elétrica entre o solo, o animal e o eletrificador. Isso não vai fazer o menor sentido. Então, deixa eu te explicar como é que funciona uma cerca elétrica, como é que o animal sente o choque. Aí a gente foca na parte do aterramento, que eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de entender. Uma cerca elétrica, para funcionar de verdade, ela precisa estar apoiada em 3 pilares fundamentais: potência, aterramento e isolamento. Nessa imagem que está aparecendo aí para ti, a gente tem esses 3 pilares muito bem representados. O pilar da potência nada mais é do que o eletrificador, ele que é responsável por mandar choque, por enviar o pulso elétrico que vai percorrer os arames da cerca. O pilar do isolamento é representado pelos isoladores. A gente precisa ter esses materiais na cerca para que a energia que o eletrificador está mandando não se perca, não se dissipe e a gente mantenha o máximo possível dessa energia nos condutores. E o aterramento é o sistema que vai captar o retorno desse pulso elétrico para que o circuito se feche. Bom, e como é que a união desses pilares funciona? Uma cerca elétrica, na maioria do tempo, a gente chama de um circuito aberto, porque o eletrificador manda o pulso elétrico para a cerca, esse percorre todo o arame e vai terminar lá numa castanha, no isolador de canto, vai terminar em zero, como a gente costuma dizer. Quando o animal toca na cerca, o choque que antes corria pelo arame vai atravessar o corpo do animal, pelas patas vai chegar no solo e no solo vai viajar de volta até o sistema de aterramento que está em contato com o eletrificador. Assim, fecha-se o circuito. O animal é que faz essa ponte para o circuito se fechar e aí ele vai sentir o choque. Então, de nada adianta a gente ter um eletrificador muito potente, uma cerca muito bem isolada e a gente não tem um bom aterramento para captar o retorno desse pulso elétrico. A mesma coisa, não adianta a gente ter um eletrificador forte, um aterramento bom e não ter um bom isolamento na nossa cerca, porque essa energia toda vai se perder ao longo do caminho. E também, de nada adianta termos um bom aterramento, um bom isolamento e um eletrificador de baixa capacidade que não tem força para conseguir mandar um choque forte, que é o que faz os animais respeitarem a cerca elétrica. Agora que você já entendeu o mecanismo, os princípios de funcionamento de uma cerca elétrica e viu que é bem simples, a gente pode considerar o sistema de aterramento como se fosse uma antena. Lembrem que eu acabei de falar que é ele que recebe o retorno do pulso elétrico que vem pelo solo para completar o circuito lá no borne negativo do eletrificador. Então, quanto melhor for o nosso aterramento, melhor vai ser essa captação do retorno do pulso. É como se fosse uma antena que eu acabei de dizer. Quanto maior for essa antena, mais ela consegue captar. Quanto menor for a antena, isso vai limitar a captação. Por isso eu trouxe essas duas imagens, simbolizando 2 sistemas de aterramento. O da esquerda seria um ótimo aterramento, um que você vai aprender a fazer se ficar até o final do vídeo, e o outro é um aterramento simples, comum, problemático, eu diria assim, que é o que a gente encontra na maioria das cercas elétricas. Então, um bom aterramento, conforme os critérios que eu vou te passar aqui nesse vídeo, seria a nossa antena da foto da esquerda, uma antena com alta capacidade de captação. E um aterramento ruim, um aterramento ineficiente, seria uma anteninha comum que não tem tanto poder assim de captar o retorno do pulso elétrico, nós transformando isso tudo, por um sistema de cerca elétrica. Passado esse momento inicial, onde eu te mostrei a importância de um bom aterramento, agora a gente vai seguir realmente para os critérios que a gente deve adotar para termos um sistema de aterramento eficiente e, consequentemente, uma cerca elétrica que funcione de verdade. Um dos pontos fundamentais
quando falamos de aterramento, é em relação ao número de hastes que nós devemos usar. Então isso gera bastante confusão porque as pessoas não sabem qual é esse número, acham que pode usar apenas uma haste e já vai funcionar. Quando usam uma haste, quando não inventam de usar um pedaço de arame enterrado no chão, um prego, um pedaço de parafuso, enfim, qualquer objeto metálico que eles consigam enterrar no solo e ligar no eletrificador, muita gente já considera que isso é um aterramento. Então, em várias propriedades que eu já fui chamado para resolver problemas de cerca elétrica, eu diria tranquilamente aí que 90% dos problemas estão no aterramento, conforme eu falei lá no início do vídeo. Muitas propriedades têm bons eletrificadores, a cerca não está tão mal isolada, mas quase sempre o sistema de aterramento é o responsável por essas cercas não darem um bom choque e por isso os animais acabam não respeitando. Essa questão da quantidade de hastes é bem simples de entender. Tem uma tabelinha que você já está observando que vai te explicar isso de forma bem fácil. Mas uma informação, um ponto extremamente importante é o seguinte: eu custei a aprender isso quando comecei a trabalhar com cerca elétrica na propriedade, eu não tinha conhecimento nenhum e o meu aterramento, a primeira cerca que eu montei, foi feita apenas com uma haste. E depois eu descobri essa informação que eu já vou te passar e o meu sistema já melhorou bastante. Qual é essa informação? É que para qualquer sistema de aterramento, independente da potência do eletrificador, independente do comprimento da sua cerca elétrica, seja ela com 100 metros, seja ela com 10 quilômetros, a gente sempre deve partir do princípio que para termos um bom aterramento, necessitamos no mínimo 3 hastes. Abaixo disso, pode esquecer que você não terá um bom aterramento, beleza? Então, pensou em fazer cerca elétrica, automaticamente já tem que lembrar que para ter um bom aterramento é no mínimo 3 hastes. Salvo aquelas exceções onde você tem uma cerquinha que é só para proteger algumas árvores aí no seu quintal, no pátio da sua casa, para não deixar o cachorro chegar em algum canto ali. Enfim, alguma coisa muito pequena e muito pontual, você pode usar uma haste que vai funcionar. Mas pensando numa cerca elétrica rural, profissional, não adianta. No mínimo 3 hastes para daí você começar a atender os outros critérios das cercas. A partir disso, conforme a gente vai aumentando a capacidade do eletrificador, ou seja, a gente vai usar aparelhos mais potentes, o aterramento vai acompanhando essa potência. Então a regrinha é a seguinte: eletrificadores até 3 joules liberados, a gente vai usar 3 hastes no aterramento. Então, se é um eletrificador de 1 joule, de 2 ou de 3 joules, vai usar 3 hastes de aterramento. Depois, para cada joule a mais, acima desses 3, a gente vai adicionar uma haste para cada joule adicional. Então a regra é bem simples, tal qual está representado aí na tabela. Um eletrificador de 4 joules, você vai usar 4 hastes. Um eletrificador de 5 joules, 5 hastes no aterramento. Um eletrificador de 12 joules, 12 hastes no aterramento. E aqui, a gente tem que prestar atenção no seguinte: se a gente fosse seguir essa tabela nessa lógica, a gente vai se dar conta que existem eletrificadores no mercado com 46, com 86 joules. E será que eu precisaria usar também 46 ou 86 hastes no aterramento? Aí é que essa regra desaparece, porque não existe a necessidade, não se tem provas suficientes, na verdade não tem prova nenhuma de que 80 hastes no aterramento vai ser melhor do que 12, por exemplo. Tem outras formas de melhorar o aterramento que não são essas, de aumentar o número de hastes no aterramento principal. Ao longo do vídeo eu vou te explicar. Mas uma regra prática que eu uso bastante nas minhas instalações, para quem não sabe, eu presto esse tipo de serviço também, não estou só na internet falando sobre cerca elétrica, eu tenho uma empresa, eu vou no campo, eu instalo uma cerca elétrica do zero, enfim, faço todo o serviço e, na minha experiência prática, não é necessário mais do que 12 hastes no aterramento. Eu já usei até 15 hastes em eletrificadores com 46 joules liberados e está funcionando super bem lá. Já tem mais de 2 anos no campo e nunca tive reclamações. O gado respeita muito bem essa cerca. Claro que quanto mais hastes, melhor, mas é como eu disse, a gente não tem provas de que quanto mais hastes, por exemplo, 20, 30, 40, 50 hastes, vai ser melhor do que 12. Tá? Tem outros critérios que a gente adota para melhorar o aterramento, mas até o momento que eu gravo esse vídeo, ninguém ainda me provou
que 50 hastes é melhor do que 12, desde que todo o restante do aterramento seja muito bem feito e esteja tudo muito bem instalado. Vale lembrar que cada empresa, cada fabricante de eletrificador, na maioria dos casos, recomenda ali no manual o número certo de hastes para cada modelo. Tem gente que vai recomendar para um determinado tipo de aparelho 6 hastes, outro 4 hastes, outro equipamento 3, então também tem isso. Se daqui a pouco o fabricante só te dá garantia se tu estiveres usando o número de hastes que ele recomendou, aí é bom que você siga esse padrão para quando precisar acionar garantia, já tenha feito tudo como o manual informou, para não perder justamente essa garantia. Mas seguindo essas informações aí que eu te falei sobre o número de hastes, tenho certeza que o teu aterramento já vai melhorar bastante. E para melhorar ainda mais, segue aí no vídeo que eu vou te mostrar outros detalhes. Muito bem, já entendi que eu preciso ter pelo menos 3 hastes no aterramento, mas agora que tipo de haste eu devo usar? Eu sei que existe haste de cobre, é o que mais a gente encontra aí no mercado, em casa de materiais de construção, ou até em lojas que vendem produtos agropecuários, aí onde tem materiais para cerca elétrica, se acha apenas a haste de cobre, e realmente é a mais comum. Mas existe também uma haste de aço galvanizado. Então são as duas que a gente pode usar numa cerca elétrica. A haste cobreada, porque ela não é inteiramente de cobre, ela é uma haste de aço com uma camada de cobre. E aí também tem essa questão da qualidade. Tem hastes mesmo que é só a gente passar o dedo, passar o cantinho da unha ali e já consegue retirar o cobre, de tão escasso que é esse material. E tem outras hastes que já vêm com uma cobertura de cobre um pouco mais espessa e, consequentemente, isso confere mais qualidade para esse material. E as outras são as hastes de aço galvanizado. Há quem diga que essas de aço galvanizado duram mais do que as hastes de cobre. De novo, eu não tenho experiência aí com mais de 10, 15 anos com sistemas instalados para saber, para ter feito a comparação de qual das duas dura mais. Mas eu tenho cercas elétricas já funcionando com mais de 5 anos, tanto com haste de cobre quanto com haste de aço galvanizado, e estão funcionando super bem. Então, esse critério vai depender do que você encontre na sua região. Ah, se eu só tenho haste de cobre aqui, beleza, uso uma haste de cobre. Não, aqui na minha cidade tem uma loja que vende essa haste de aço galvanizado. Então, beleza, aproveita e adquire essa. Se o preço for mais atrativo, então isso é uma decisão sua. Agora, o que eu posso te garantir é que tanto a haste de cobre quanto a haste de aço galvanizado vão funcionar muito bem, desde que você faça a instalação correta, principalmente em relação ao tipo de fio que você vai usar para fazer a conexão dessas hastes, a interligação e depois conectá-las lá no eletrificador. E por que eu devo dar importância para o tipo de fio na conexão do aterramento? Porque é o seguinte, meus amigos, se a gente tiver diferença de metal, a diferença de material, pensando no seguinte exemplo, eu tenho uma haste de cobre e vou fazer a união delas com um arame galvanizado da cerca. Essa diferença de metais, esses elementos que se unem ali, quando nós temos uma conexão elétrica entre eles, a gente vai ocorrer, na verdade, um fenômeno chamado corrosão bimetálica ou galvânica, que é justamente por causa da união entre diferentes tipos de materiais. Eu não vou entrar aqui no aspecto físico, porque, enfim, não é o tema, mas você tem que saber que vai haver corrosão no ponto de união entre a haste e o cabo, evidentemente se eles forem de materiais diferentes. E se nós tivermos corrosão, ferrugem na união desses dois materiais, pode esquecer que a tua cerca elétrica vai perder eficiência porque o aterramento está comprometido. Então, a regra é a seguinte: se você vai usar haste de cobre, use um cabo de cobre também para fazer a ligação, exatamente como a foto do meio aí dessa imagem que você está enxergando. É uma haste de cobre e o meu cliente usou um fio de cobre de 4 milímetros para fazer a ligação delas. A bitola do fio, eu diria que o de 4 milímetros, pensando em fio de cobre, o 4 milímetros, daí para cima. Quanto mais grosso o fio, melhor. Pode usar o de 4, o de 6, eu não me lembro exatamente se tem de 8 e de 10, mas o de 4 milímetros, sendo aquele rígido, não o multifilamentos, tá? O rígido, exatamente como você enxerga na foto aí, ele vai servir perfeitamente quando a gente usar uma haste de cobre. É o fio de luz desse de instalação elétrica residencial comum que se acha em qualquer casa de materiais de construção. Uma questão que eu já ia deixar passar é em relação aos materiais das hastes, mas se a gente for usar 3 hastes no aterramento, por exemplo,
que essas hastes sejam todas do mesmo material. Não vai querer usar uma haste de cobre e duas de aço galvanizado e fazer a conexão delas de qualquer jeito. Então, laranja é laranja, maçã é maçã. Se vai usar haste de cobre, usa só essa no aterramento. Ah, mas eu tenho um pedaço de ferro de construção que sobrou aqui, eu tenho outro. Cara, esquece. Se quer ter um aterramento, se quer ter uma cerca elétrica que funcione de verdade, não negligencia, não economiza no aterramento. Como eu te disse, 90% ou mais dos problemas de cerca elétrica se dá por causa desse sistema. Então, capricha. Bom, e se eu estiver usando haste de aço galvanizado? Dá para fazer de duas formas. Usar o próprio arame galvanizado da cerca elétrica para fazer a união dessas hastes, já que é tudo do mesmo material. Tem a galvanização nada mais é do que o zinco que reveste esses materiais, e também, que é a maneira que eu mais indico, que eu acho melhor de fazer e que dura mais, é usar o cabo subterrâneo, que também é um material específico para se usar em sistemas de cerca elétrica. Por que eu prefiro o cabo subterrâneo? Porque ele vem protegido com uma camada de isolamento bem espessa. Então, geralmente a gente deixa o aterramento, geralmente não, sempre a gente vai deixar o aterramento no solo. E em algumas instalações a gente deixa quase todo o cabo que faz a conexão das hastes enterrado, só fica um pedacinho de haste para fora da terra, até para a gente monitorar ao longo do tempo. E todo esse arame, no caso, se fosse o arame da cerca em contato com a terra, ele não vai ter uma vida útil muito longa. E quando a gente tem o cabo, que tem essa camada isolante por fora, aquilo confere muito maior durabilidade e a gente pode esquecer ali de ter que conferir embaixo da terra de tempos em tempos. A gente só precisa observar a cabecinha da haste ali, a pontinha que fica para fora da terra, para ver se a união está bem feita, se as conexões estão firmes e se não tem corrosão. Então, por isso que eu te recomendo usar um cabo subterrâneo. Mas, se não tiver, se não achar aí na sua região, pode usar o arame galvanizado da cerca, beleza? Outro detalhe muito importante é em relação ao comprimento dessas hastes e o espaçamento que a gente deve deixar entre elas. Bom, qual é a importância do comprimento? Como eu te disse no início do vídeo, o aterramento é como se fosse uma antena captando o pulso elétrico de volta. Quanto mais umidade nós tivermos nesse solo, mais condutivo ele é, mais fácil o choque, o pulso elétrico retorna para o sistema de aterramento. Só que tem regiões, tem épocas que são mais secas e ali no local do aterramento a gente não tem muita umidade na superfície do solo. Então, quanto mais comprida for essa haste, mais eu vou conseguir acessar as camadas, né, a parte do subsolo, aonde geralmente se tem mais umidade. Então, esse ponto da umidade é muito importante, eu já vou te explicar um pouquinho mais para frente. Mas o comprimento da haste é por causa disso. Quanto mais comprida ela for, melhor, porque a gente vai conseguir mais contato com as camadas onde a gente tem mais umidade naturalmente no solo. Mas o que a gente mais usa, eu pelo menos uso bastante nas minhas instalações, são hastes galvanizadas de 2 metros de comprimento. Você pode usar uma haste de cobre de pelo menos 1,5 metro, 2 metros, 2,40 metros, eu acho que tem haste desse comprimento. Então são os comprimentos comerciais que a gente encontra. Eu diria que 2 metros é perfeito, só que tem lugares que eu não vou conseguir enterrar uma haste 2 metros para baixo do solo, porque ou é muito duro, ou tem muita pedra, enfim, tem algum fator limitante que não adianta, eu só consigo enterrar 80 centímetros, 1 metro no máximo, e não vai, não adianta eu querer usar uma haste de 2 metros, porque eu não vou conseguir enterrar ela no solo. E aí, o que eu devo fazer? Bom, pensa comigo o seguinte, nós temos que fazer um aterramento com 3 hastes. Eu fui lá na loja e comprei 3 hastes de cobre de 2 metros de comprimento. Cheguei para cravar essas hastes, para instalar todo o sistema e me dei conta que eu não consigo enterrar toda a haste, só consigo ir até 1 metro no máximo com muito esforço. Bom, então está sobrando ainda 1 metro para fora da terra. E qual é o pulo do gato? Eu vou cortar essa sobra, esse outro 1 metro que ficou para fora da terra e vou colocar também no meu sistema de aterramento. Então, se eu deveria usar 3 hastes de 2 metros, agora eu vou passar a usar 6 hastes de 1 metro. Dessa forma, eu melhoro também o meu aterramento, já que eu não consigo acessar essas camadas mais profundas em função da dificuldade ali que o solo nos apresenta. Mas aumentando, nesse caso, dobrando o número de hastes, já vai ficar ótimo para a gente contornar esse problema aí quando o solo não nos deixa
enterrar todo esse comprimento da haste. E qual o espaçamento que eu devo enterrá-las? Tem uma distância pré-determinada? Eu posso colocar uma do lado da outra ou tem que ficar 10 metros uma da outra? Como é que funciona isso? É o seguinte, a recomendação de muitas empresas fabricantes de aparelhos, empresas pioneiras no mercado, que estão aí há quase 100 anos trabalhando e divulgando essa tecnologia, eles recomendam que nós devemos deixar um espaçamento entre hastes de pelo menos 3 metros. Se nós deixarmos distâncias menores do que isso, talvez não tenhamos tanta eficiência. E se nós deixarmos elas muito próximas, coisa de 50 centímetros a 1 metro, parece, eu não tenho como te provar isso de uma forma concreta, mas segundo especialistas, se as hastes ficarem muito próximas, digamos que a gente use 3 hastes e deixe elas 30, 40 centímetros de distância, o sistema vai entender como se nós tivéssemos apenas uma haste, de tão próximas que elas estão. Por isso, a recomendação desses fabricantes e a recomendação de técnicos especialistas que trabalham há anos com a tecnologia, e eu uso essa recomendação e nunca tive problema, de deixar pelo menos 3 metros entre uma haste e outra para potencializar o sistema conforme a recomendação deles. Por isso, são informações que, na teoria, a gente não tem como desenhar exatamente e te mostrar, olha, é exatamente isso aqui. É muita coisa de experiência prática que a gente vive e a gente pega de outros profissionais mais experientes. E o que eu estou te passando aqui é justamente o que eu te falei. Eu uso esses critérios, essas recomendações e funcionam super bem. Por isso que eu me sinto com total confiança e segurança para te passar essas informações que tenho certeza que se você segui-las, vai ter um bom aterramento e, consequentemente, uma boa cerca elétrica. Tudo bem, entendi até aí toda a importância do aterramento, número de hastes, o comprimento, o espaçamento, enfim. Mas como é que eu faço na prática a instalação? Eu devo enterrar essas hastes em linha, formando uma figura geométrica? Qual é o melhor jeito? Já te respondendo essa pergunta, te garanto que qualquer uma das formas vai funcionar bem, tanto em linha quanto formando uma figura geométrica. Essa imagem que você observa é como se nós estivéssemos olhando um sistema de aterramento de cima. Então, aquelas primeiras 3 hastes em linha é uma forma de fazer um aterramento. As mesmas 3 hastes podem formar um triângulo conforme o esqueminha da parte inferior da imagem, bem do meio ali, aquele triângulo que você observa, obedecendo o espaçamento de 3 metros entre elas. Então, se fizer uma linha, lembre de deixar da primeira para a segunda 3 metros, da segunda para a terceira 3 metros e assim sucessivamente. Formando uma figura geométrica, a mesma coisa. Sempre ela deve ter no mínimo 3 metros entre uma haste e outra. No canto inferior esquerdo da imagem, nós temos um aterramento com 8 hastes, formando uma espécie de octógono. Então, tem ali toda a ligação entre elas, formando essa figura geométrica, que é o que alguns profissionais recomendam, outros profissionais recomendam fazer em linha. Dependendo do caso, quando você estiver lá no campo, pode ser que fazer um aterramento formando uma figura geométrica fica um pouco mais complicado, porque você vai precisar cercar esse aterramento para os animais não terem contato, não esbarrar ali nas hastes e daqui a pouco desconectar um cabo de um conector ali da própria haste, da parte que fica para fora da terra, e comprometer o teu aterramento. Eu geralmente costumo usar aproveitando a própria cerca elétrica para enterrar as hastes. Então eu faço em linha por baixo da cerca, que assim o aterramento fica protegido. Mas, claro, isso em situações onde eu estou no campo instalando, por exemplo, um eletrificador com placa solar e bateria, que o aparelho fica próximo da cerca e eu consigo fazer dessa forma. Em propriedades onde o aparelho fica no galpão e a gente pode fazer o aterramento ali próximo, em uma área que não tem trânsito de animais, aí beleza, pode fazer formando uma figura geométrica, porque a gente sabe que não vai precisar ter um cuidado maior ali com animais que possam danificar o sistema. Só deixar sinalizado e avisado as pessoas para não passarem ali daqui a pouco com alguma máquina, enfim, saber que ali tem um aterramento e aquilo não pode ser mexido. Por isso que a gente precisa avaliar cada caso isoladamente. Se dá para fazer em linha, se vai ficar melhor, vai ficar mais protegido, então a gente faz em linha. Agora, não, prefiro fazer formando uma figura geométrica, porque eu vou usar 8, 9 hastes e fica melhor de eu fazer a conexão, eu consigo um local melhor aqui para fazer, usando essa disposição das hastes, então vou fazer dessa outra forma. Beleza, o que eu te garanto é que as duas formas funcionam bem. Aí depende do seu caso escolher qual delas vai usar.
Outro detalhe que alguns técnicos recomendam é exatamente como você observa no aterramento bem à direita da imagem, ali embaixo. São 8 hastes, formando este octógono, e tem mais uma haste central, então totalizando 9 hastes. Algumas pessoas recomendam fazer a união das hastes e conectá-las todas a essa haste central. E dessa haste central fazer a conexão no eletrificador. Por quê? Eles afirmam que assim o aterramento fica muito melhor, muito mais potente, muito mais eficiente. De novo, é algo muito empírico. Eu, na minha humilde experiência, ainda não vi ninguém provando que esse sistema é melhor do que um sistema de aterramento em linha. No momento que alguém me provar isso, com certeza eu vou adotar fazer dessa forma. Só que na prática, de novo, como já te disse, eu sei que as duas formas funcionam bem. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, que se fizer em linha ou se fizer formando uma figura geométrica, a sua cerca elétrica vai dar um bom choque. Lembra que eu te falei, quando estava explicando sobre o comprimento da haste, da questão da umidade do solo, que isso melhora a condutividade e tudo mais? Então, esse fator está ligado ao local aonde a gente vai instalar o nosso sistema de aterramento. E agora eu vou te explicar como é que isso funciona. Será que eu preciso instalar o aterramento ao lado, embaixo do eletrificador, ou eu posso instalar ele um pouco mais longe? Isso é uma dúvida muito frequente em relação ao aterramento. Você pode fazer das duas formas. Próximo ao eletrificador vai te facilitar a instalação. Só que aí entra o papel da umidade, a importância. Dificilmente em alguns locais, principalmente em aparelhos instalados no galpão ou no barracão, enfim, em algum local protegido na sede da propriedade, a gente tem um ponto de umidade muito próximo do eletrificador. Geralmente fica alguns metros, ou é perto de uma torneira, perto de algum lugar onde o pessoal lava as máquinas, enfim, algum local onde sempre tem água correndo, tem umidade permanente. E aí a gente pode usar, a gente deve usar esse local para fazer o nosso aterramento em função dessa umidade permanente, que, como eu te disse, é muito importante para melhorar o aterramento. Então, se eu tenho um eletrificador instalado na parede do meu galpão e o ponto de umidade ao qual eu falei fica a 20, 30 metros do aparelho, é só enterrar as hastes lá, fazer a conexão delas com o cabo apropriado e trazer esse cabo até o eletrificador sem problema nenhum. Se lá tem mais umidade do que se nós estivéssemos cravando essas hastes ali na beira do galpão, é muito melhor a gente fazer da primeira forma, aproveitando que nós temos um local propício para potencializar o aterramento. Ah, um detalhe importante, esse cabo preferencialmente não deve ter emendas, então ele deve ser um cabo só que sai do eletrificador, do borne do aterramento e faz a união nas hastes sem cortá-las, a não ser que você faça o corte justamente como a imagem aí que você observa, que bem no ponto de união com a haste. Mas o cabo que sai do eletrificador e vai conectar na primeira haste, na haste mais próxima, ele deve ser inteiriço, tá? Para a gente melhorar, não causar resistência nesse fio com a emenda. Então, use um cabo novo e procure, se for necessário, fazer os cortes só ali na conexão com a haste. Dessa forma, respondemos as duas primeiras perguntas. O aterramento não precisa ser necessariamente abaixo ou ao lado do eletrificador, perto, digamos assim, e também é melhor nós termos o aterramento num local com bastante umidade e não em um local seco. Já vi produtores colocando o aterramento abaixo do eletrificador, dentro do galpão, num local extremamente seco. E aí não adianta nada, o aterramento não funciona. Em algumas propriedades a gente simplesmente colocou essas hastes do lado de fora, onde tinha um pouco mais de umidade e o choque a força do choque já aumentou consideravelmente. Claro que em algumas situações a gente tinha outros problemas, mas o aterramento é impressionante como a gente melhora ele, melhora as condições, ou acha um local com mais umidade, ou melhora as conexões, ou adiciona um pouco mais de haste. Ele dá, assim, uma mudança, uma transformação na cerca para melhor, impressionante. É uma das coisas bem interessantes, porque quando a gente melhora o aterramento, automaticamente a nossa cerca melhora de uma forma geral. E uma dúvida que já me perguntaram, e eu também já me deparei uma vez em uma propriedade onde a gente foi chamado para resolver o problema, para encontrar o problema e corrigir, é essa questão de 2 aparelhos em um mesmo aterramento. Essa história, vou te contar rapidamente, eu fui chamado
logo no início, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente e prestar serviço com a cerca elétrica, para ir nessa fazenda encontrar o defeito na cerca elétrica. Só que quando eu cheguei, o cliente já estava me esperando com a caminhonete ligada para a gente sair a revisar a cerca e tentar encontrar o defeito lá no campo. Então, eu, um pouco de inexperiência em seguir o passo a passo que eu tinha aprendido, de começar pelo eletrificador, começar pelo aterramento, para depois ir ver a cerca, eu acabei indo na onda do produtor e saímos a revisar a cerca elétrica dele. E eram bastante quilômetros de cerca. E a gente passou horas ali caminhando, procurando defeito, tinha bastante pasto tocando nos arames, mas não era nada assim que fosse o motivo principal da cerca estar com choque fraco. E depois de algumas horas caminhando, já cansados, nós voltamos lá para o galpão, para a sede da fazenda, e eu fui direto olhar o eletrificador, que é a primeira coisa que eu deveria ter feito logo que cheguei na fazenda. Olhar o aparelho, até para conhecer, para saber qual é a capacidade que ele tem, confrontar com quantos metros de cerca ele está tocando, para a gente saber se ali já tem algum defeito ou não. Bom, a hora que eu chego e olho a instalação do eletrificador, eu vejo que tem dois aparelhos, um abastecendo a cerca que saía para a frente da propriedade e outro abastecendo outras cercas que saíam para o fundo da propriedade. E esses dois aparelhos estavam ligados em um só aterramento. Era uma haste só, fincada dentro do galpão. O pessoal ali abriu um furo ali no piso, né, no concreto, ali abriu no cimento e cravou uma haste. Então aquilo ali estava extremamente seco, nem chuva pegava ali, né, porque estava protegida dentro do galpão. Então, além do aterramento ser ruim, ineficiente por causa de apenas uma haste, ainda tinham dois aparelhos instalados nesse mesmo sistema. Então, lembre-se, isso nunca pode ser feito. Não dá para termos dois eletrificadores em um mesmo sistema de aterramento. Cada eletrificador, cada cerca tem o seu sistema de aterramento independente. Tá? Se a gente fizer isso, com certeza a nossa cerca não vai funcionar. E não vai ser apenas uma, vai ser as duas cercas, no caso os dois eletrificadores, que não vão funcionar, porque estão ligados em comum no mesmo aterramento. E aí, quando a gente desfez a ligação de um dos aparelhos e colocou essa haste do lado de fora do galpão, aproveitando um ponto com umidade, adicionamos mais hastes, inclusive, já melhorou bastante o sistema desse produtor. Claro que ele ainda tinha uns defeitos de isolamento, alguns isoladores improvisados, que depois foram substituídos e já conseguiu ter um bom choque ali na cerca para os animais respeitarem. Sem ele precisar, inclusive, comprar um outro eletrificador mais forte, que era o que ele queria fazer. Ele já estava disposto a sair e comprar mais dois aparelhos para substituir aqueles que estavam ali na propriedade, porque ele achava que eram aparelhos de baixa capacidade, quando, na verdade, o problema estava justamente no aterramento. Se você chegou até aqui, tenho certeza que já adquiriu bastante conhecimento para conseguir fazer um aterramento 100% e a sua cerca elétrica funcionar de verdade. Mas existem exceções, e esse vídeo aqui, como não é vídeo de diquinha rápida que você encontra em qualquer lugar, é realmente conteúdo técnico de valor, aonde eu não escondo nada, eu te explico tudo o que eu sei, o que funciona, o que eu aprendi, compartilho as minhas experiências para realmente te ajudar. Eu sei que mesmo seguindo todos os critérios que eu te passei até aqui, pode ser que a sua cerca elétrica ainda não funcione. Lembra lá no início do vídeo, quando eu disse, simulando um produtor dizendo que a cerca dele só funcionava quando chovia e quando entrava a época da seca, a cerca parava de funcionar? Pois é, em muitas regiões do país acontece isso. Se a gente não tem umidade no solo, não tem as condições específicas, a cerca não funciona, mesmo que a gente tenha um aterramento bem feito com todas as informações que você recebeu até aqui. Bom, fiz tudo isso, mas ainda assim os animais não respeitam a cerca elétrica. Então é por isso que eu vou te explicar como resolver essa situação. Antes de continuar, queria te informar rapidamente que se você está gostando desse conteúdo, eu tenho um curso online que se chama Dominando a Cerca Elétrica. São videoaulas gravadas que ensinam o passo a passo para você realmente ter uma cerca elétrica que funcione de verdade. Tem toda a parte teórica, onde essa aula sobre aterramento está, esse é um exemplo do que você verá lá dentro do curso, e também tem toda a parte prática da instalação no campo. É um curso aí para quem tiver interesse, para quem realmente quer aprender a dominar a cerca elétrica e ter um sistema que funcione de verdade, sem complicação, é um ótimo investimento. Por enquanto, a gente está com as inscrições fechadas. Mas se você quiser mais informações sobre quando abrirão novas turmas, eu te convido a participar de um grupo de WhatsApp que a gente tem,
que se chama Desvendando a Cerca Elétrica. Esse grupo serve para a gente passar esse tipo de informação, mas principalmente, eu diria que o real motivo dele existir é para a gente trocar experiências sobre a cerca elétrica. É uma forma de vocês terem mais um canal direto de comunicação comigo, para tirarem as suas dúvidas, para aproveitarem o que os outros participantes compartilham. Enfim, é um grupo para gerar valor, para todo mundo sair ganhando, compartilhando assuntos e experiências sobre a cerca elétrica rural. Beleza? Para participar desse grupo é muito simples e é totalmente gratuito, não paga nada para estar lá recebendo informações de valor. No link da descrição desse vídeo, depois que você assistir até o final, você vai ali e clica no link que está disponível, que é o convite para você entrar automaticamente lá no grupo. Beleza? Então, fica o convite, aproveite essa oportunidade e participa lá conosco. Voltando, lembra que lá no início eu te mostrei uma foto quase igual a essa. A única diferença, que talvez você não tenha notado, é que lá aquela imagem era de uma cerca 100% positiva. Os dois fios tinham um choque. Essa imagem nós temos dois fios, mas apenas o de cima tem choque e o de baixo ele é diferente. Ele está ligado ao sistema de aterramento e eu já vou te explicar como tudo isso funciona. Esse tipo de instalação, de configuração, a gente deve usar em regiões onde o solo é arenoso ou um solo muito seco, ou também em regiões onde a época da seca é muito prolongada. Lembra que o sistema de aterramento ele capta o retorno do pulso elétrico. E se nós temos um solo seco e um solo extremamente arenoso, onde as partículas do solo são maiores, a gente não tem condutividade. Os elétrons, a corrente elétrica não consegue percorrer e, por consequência, não vai chegar até o sistema de aterramento. O animal vai encostar no arame, por mais que nós tenhamos um eletrificador potente, a cerca bem isolada, mas esse retorno não vai ocorrer e o animal não sente o choque. É o que a gente chama de o boi vira um passarinho. Vocês já devem ter visto, obviamente, um passarinho pousando numa cerca elétrica ou até mesmo nos fios de alta tensão. Ele não toma choque, não acontece nada com ele, porque ele não está tocando em nada aterrado. Se ele tivesse com uma patinha no fio de alta tensão e a outra patinha tocando no solo, não ia sobrar nada para contar a história. E o boi, a vaca, acontece a mesma coisa quando ele está nesse tipo de região e nós não temos um fio negativo na cerca. Bom, o que é fio negativo? O que é cerca elétrica positiva e negativa? Segura aí, porque esse detalhe pode fazer toda a diferença em você ter uma cerca elétrica que realmente funciona ou ter um sistema com um choque que não faz nem cócegas. Qual é a estratégia que a gente usa? O porquê desse fio negativo? Se nós não temos o retorno do choque pelo solo, nós precisamos criar uma situação onde esse pulso elétrico retorne. Então, o fio negativo nada mais é do que um solo úmido que nós estamos adicionando na nossa cerca. Dessa forma, se o animal encostar somente no fio positivo, ele não vai sentir o choque. Lembra, ele se tornou um passarinho. Agora, quando ele toca ao mesmo tempo nos dois fios, no positivo e no negativo ao mesmo tempo, o pulso elétrico vai retornar por esse fio negativo que está ligado no sistema de aterramento e no eletrificador. E aí aquele circuito se fecha e o animal toma o choque. Dessa forma, você pode fazer uma cerca elétrica no deserto do Saara que ela vai funcionar, porque você tem o fio de retorno que vai vai fechar, né, vai completar esse circuito e aí sim o animal vai sentir a pancada, vai sentir o choque e vai aprender a respeitar a cerca. E o que muda na questão do aterramento para esse tipo de configuração de cerca? Praticamente nada. O aterramento principal, aquelas três hastes que você enxerga na figura, é a mesma coisa, os mesmos critérios para uma cerca 100% positiva, em relação a comprimento, ao material de haste, como fazer a conexão, o espaçamento, se vai ser em linha ou em forma geométrica, tudo exatamente igual. A diferença é que o fio negativo vai ser ligado ao sistema de aterramento. Você pode fazer a ligação, como está aí no exemplo da figura, mas eu te aconselho a fazer a ligação direto de uma das hastes do aterramento. Você vai puxar o fio do eletrificador, o do borne do aterramento e vai fazer a ligação nas hastes. De uma dessas hastes, você faz o ladrãozinho e conecta no fio negativo. Beleza? Assim fica muito fácil. Tem gente que prefere sair com dois fios do borne do aterramento do eletrificador. Um fio vai sair para as hastes e o outro fio vai sair para ser conectado ao fio negativo da cerca. Também funciona. De novo,
é uma questão muito peculiar da instalação aí na sua propriedade. Vai depender de qual forma fica mais fácil e mais eficiente. O que é interessante você saber quais formas a gente pode usar. De acordo com a sua situação, você vai escolher a que melhor se encaixa. E o que é aquela outra haste enterrada ali no meio do sistema? São os aterramentos secundários ou auxiliares. Para melhorar ainda mais a eficiência de cercas positivas e negativas, a gente adiciona hastes auxiliares, formando um aterramento secundário ao longo de toda a cerca. Então, a cada 500 metros, a cada 1 quilômetro, a cada 200 metros, vai depender muito também do comprimento da cerca, da região, do tipo de solo. Mas quanto mais hastes você tiver no aterramento secundário, tanto melhor. Aí você estipula um intervalo entre elas, enterra a mesma coisa que o aterramento principal e faz a conexão dessa haste com o fio negativo ou fios negativos. Vai depender de quantos fios desse tipo você tem na cerca. Mas é simples assim, é só para melhorar ainda mais o retorno do choque e potencializar o sistema de uma forma geral. Ao invés de ficar adicionando haste lá no aterramento principal, você faz isso ao longo da cerca, porque melhora ainda mais distribuir essas hastes ao longo da cerca elétrica do que concentrá-las todas lá no aterramento principal, longe do final da cerca, onde o animal geralmente encosta. Enfim, isso também melhora bastante a questão da proteção do eletrificador contra descargas atmosféricas. Porque se um raio cai na cerca, ele vai, obviamente, ter contato com um fio negativo que está conectado, e se esse fio negativo está aterrado ao longo da cerca, o raio já vai descarregando por ali, e se chegar no eletrificador ou no sistema no kit para-raios, ele já vai chegar com pouquíssima energia e não vai comprometer o sistema, principalmente não vai danificar o eletrificador. Então, esses aterramentos auxiliares em cercas positivas e negativas ajuda bastante nessa questão da proteção contra os raios. E além do mais, como já falei, ressaltando a importância, ele vai melhorar consideravelmente a eficiência de todo o sistema, fazendo com que o animal sinta o choque de forma mais rápida e principalmente mais forte para que ele respeite. E aí estão algumas fotos das minhas instalações desse tipo de cerca, com fios positivos e fios negativos. A primeira foto ali, se você observar, bem da esquerda, é uma cerca de 4 fios e só tem um fio negativo, que é o fio ali, o segundo de baixo para cima, que tem o cabinho amarelo. Essa cerca eu fiz porque o meu cliente precisava conter ovelhas, bovinos e cavalos ao mesmo tempo. Por isso eu usei os 4 fios, 3 mais baixos justamente para as ovelhas e um fio um pouco mais alto ali para os cavalos e para os bovinos. E funciona muito bem dessa forma. A foto do meio é de uma cerca elétrica que eu fiz há um tempo atrás para contenção de capivaras. Esse outro cliente tinha um problema desses animais invadindo uma lavoura de soja e levavam a raso, devastavam ali 4 a 5 hectares na beira de um reservatório, gerando um enorme prejuízo para esse produtor. Então eu acabei fazendo essa cerca elétrica para resolver esse tipo de problema e funcionou muito bem. Uma cerca com 4 fios também, só que ela é um pouquinho mais espaçada ali, se você observar, o fio de cima é um pouco mais alto. Como as capivaras são animais que sempre tentam passar as cercas por baixo, eu acabei deixando os 3 fios mais próximos do solo e aquele outro fio mais alto era para os bovinos que também teriam naquela área ali depois que a lavoura fosse colhida, né, e iniciasse a atividade da pecuária no mesmo ponto. Por isso que eu fiz dessa forma, 3 fios mais baixos para as capivaras e aquele fio mais de cima ali para os bovinos. E a foto da direita mostra em detalhes o aterramento auxiliar. Pode perceber que é simplesmente uma haste enterrada, um pedacinho de cabo conectado na haste e ligada no fio negativo da cerca. É simples assim, e ao longo da cerca você vai fazendo a mesma coisa, vai repetindo esse processo para melhorar e potencializar todo o sistema de uma forma geral. Um detalhe muito importante, eu não sei se você observou, mas percebam que os fios negativos das cercas das imagens estão com isoladores. Mas por que eu devo usar isolador se o fio é negativo, se ele está conectado no aterramento principal, se ele está conectado em haste de aterramento ao longo da cerca? Qual é a lógica de usar isolador nesse fio? Seguidamente eu recebo esse questionamento nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente está diariamente lá também compartilhando conteúdo sobre cerca elétrica, tirando dúvidas do pessoal. Aproveita e me segue lá também. O link das redes sociais está aqui na descrição do vídeo.
e lá você vai ter ainda mais informações, dicas e conteúdo sobre a cerca elétrica. E essa pergunta sobre usar isoladores ou não no fio negativo é bem frequente. Você não precisa usar isoladores. Afinal, como acabei de dizer, esse fio está ligado em aterramentos ao longo do caminho que, por consequência, estão ligados ao solo. Então, qual é a lógica de ter isoladores? É que se eu precisar alterar a configuração da cerca, estando todos os fios isolados, fica muito mais fácil e muito mais prático. Por exemplo, imaginem que essa imagem da esquerda aí, dessa cerca de 4 fios, eu quero substituir um fio neutro por um fio positivo. Então, ali, o segundo fio de baixo para cima é negativo, o que tem o cabinho amarelo. E eu quero agora deixá-lo positivo. E o terceiro fio de baixo para cima, que é positivo, eu quero deixá-lo negativo. O que eu vou fazer nesse caso onde toda a cerca está com isoladores? Eu só vou trocar as conexões, as pontes que eu fiz no início da cerca e as que eu fiz ao longo do caminho. E os aterramentos auxiliares, em vez de ligar no segundo fio, eu vou desconectar e ligar no terceiro fio. Só isso. Agora, se eu não tivesse isoladores no fio negativo, que eu vou agora transformar em positivo, eu vou precisar colocar isoladores em todo ele, revisar bem todas as conexões para conseguir fazer essa substituição. Mas é só por esse motivo que eu uso isoladores, porque quando precisar trocar a configuração, isso é feito de uma forma mais prática. Você não precisa usar. Quer fazer uma cerca de 3 fios para bovinos, que é uma cerca universal, com 2 fios negativos e o fio do meio positivo, dificilmente vai precisar trocar essa ordem. Então, nos fios negativos, não precisa usar isolador. Já deixa eles ali amarrados na estaca com o próprio grampo de cerca, enfim, como você achar melhor. Mas não precisa isoladores. Caso você tenha desconfiança que em algum momento, porque você vai adicionar outro tipo de animal, por exemplo, eu tenho só bovinos nessa área, mas eu vou querer adicionar ovelhas agora, vou passar a criar, me tornar um ovinocultor. E aí a minha cerca elétrica eu vou precisar adicionar outro fio, ou eu vou precisar substituir ela, transformar ela em positivo e negativo. Vai ficar muito mais simples, né? Ou trocar um fio que é positivo por outro, enfim, fazer essa troca que eu te falei. Vai ficar bem mais rápido, bem mais fácil. Então, tudo isso é uma questão de avaliação, se vai precisar, se no futuro vai ser necessário ou não. Mas o que você precisa entender, de forma resumida, é que o fio negativo não precisa isoladores. Se você achar que no futuro vai ser necessário, então já deixa todo ele isolado, para que quando precisar ser feita a troca, isso seja o mais prático e mais rápido possível. Vamos chegando ao final do vídeo e espero que todo esse conteúdo, que todo esse material tenha te ajudado a resolver ou a identificar os problemas na sua cerca elétrica, ou que pelo menos ele tenha servido para mostrar a importância do sistema de aterramento e como ele é necessário e fundamental para que você tenha uma cerca elétrica que funcione de verdade. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, isso nos ajuda bastante e nos motiva a estar aqui sempre trazendo conteúdo, compartilhando nosso conhecimento para ajudar o máximo de produtores rurais a conseguir dominar a cerca elétrica e ter um sistema que funcione de verdade para ajudar aí, para ser uma ferramenta que vai te auxiliar em diversos setores dentro da propriedade, seja para manejo de pastagens, seja para proteção de lavoura, enfim, em todas as particularidades aí que a gente consegue usar a cerca elétrica. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com algum colega que gostaria de saber dessas informações sobre o aterramento. Deixe o seu comentário aqui embaixo também, se gostou, se não gostou. Deixe sugestões de novos temas para a gente trazer aqui para vocês em forma de vídeo. Enfim, sinta-se à vontade aí para deixar sua opinião, que isso vai ser bastante relevante para nós. Não se esqueça de aqui na descrição clicar no link para participar do grupo do WhatsApp que eu te falei, do Desvendando a Cerca Elétrica. Tenho certeza que isso vai melhorar ainda mais os teus conhecimentos sobre essa tecnologia. No mais, era isso. Por aqui eu me despeço. Um abraço e até a próxima.